bem, gente? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Harry Potter. Bom, gente, pra quem não sabe, eu sou Potterhead. Eu acho que eu nunca falei disso aqui. Minha casa de Hogwarts é Grifinória. E não, eu não fiquei fazendo aqueles testes assim. Eu já fiz uma vez ou outra, mas tipo, foi pra ter certeza mesmo. Mas eu peguei a minha personalidade, encaixei. Eu acho que eu super me encaixo na Grifinória. Mas indo direto ao assunto, hoje a gente vai falar sobre 3 vilões de Harry Potter. Meio que tipo o que eu acho deles e se, na minha opinião, eles são tão ruins quando as pessoas falam. Vamos começar com um que eu não podia deixar de falar, né? O Lord Voldemort. Gente, é um dos únicos capelos que é tipo vilão de verdade. Não tem como você falar que ele tem um lado bom, porque até quando ele era criança, que ele era o Tom Riddle, ele não era bom. Ele sempre teve um negócio ruim nele, gente. Não tem jeito. E ele fez tanta coisa que fez isso e ele teve como mudar, sabe? Quando o Dumbledore falou com ele teve como mudar. E todas as chances da vida dele ele teve como mudar. E não precisamos falar do tanto de vezes que pediram pra ele fazer uma coisa e ele não fez. Ele não respeita nem quem ajuda ele. Então, tipo, gente, sabe? Eu tenho tanta raiva do Voldemort, gente. Tanta raiva. E agora a gente vai falar sobre a maioria dos... Não é erros, vamos falar as coisas que fez ele ser vilão, as maldades que ele fez. Bom, gente, em primeiro lugar, eu acho que foi quando ele matou os pais do Harry. Porque a gente, sabe, não tem... Ele pode ter feito muitas coisas justas, mas não tem coisa pior que isso. Não só pelo Harry ser o protagonista, gente. O Harry não tinha nenhum ano. E pra quê? Sabe, não tinha... Ele não precisava fazer isso, não tinha motivo. Foi por pura maldade. Lógico que eles eram inimigos, o Voldemort não gostava dele, mas e daí, gente? Sabe, não justificava ele ter que matar os pais do garoto. Isso não tem nada a ver, gente, nada a ver. Foi uma das coisas que eu fico tipo, gente, pelo amor de Deus, por que que ele fez isso? Eu acho que se o Voldemort tivesse feito só as outras coisas, ninguém odiaria tanto ele. Lógico, continuaria odiando, porque o Voldemort, ninguém passa pano pra ele, porque ele faz um monte de coisa ruim em todos os filmes. Ele é o vilão, gente. Mas eu acho que vamos botar assim, a lista criminal dele ficaria bem menor se ele não tivesse matado os pais do Harry. Mas a história também não teria enredo, então... Eu sei que foi pra graça dos livros e dos filmes, mas eu acho que isso foi, tipo, a gota d'água, sabe? Ele não tinha que ter feito isso. Eu fico chocada, foi uma das coisas que, tipo, mexeu muito comigo. A segunda coisa foi ele ter entrado na mente do Harry e ficado manipulando ele, gente. Isso foi algo horrível, ele não precisava ter feito aquilo. O Harry ficou tão mal com aquilo e o pior é que ele não sabia o que estava acontecendo. O Voldemort entrou na mente dele, mas ele não sabia disso, ele estava tentando descobrir o que era. Ele pensava que eram pesadelos, ele ficava, sabe, tão mal com aquilo. E Voldemort só queria tomar ele, era tudo por maldade, sabe? O Harry nunca tentou fazer com o Voldemort o que o Voldemort fazia com ele. Lógico que ele tentou enfrentar o Voldemort depois, mas lógico, porque senão o Voldemort ia matar ele. Mas ele nunca fez algo tão ruim quanto o Voldemort fez com ele. E eu fico, tipo, chocada. Eu acho que esse negócio de ter entrado na mente do Harry, manipulado ele, isso é, sei lá... Dói muito, sabe? Porque você fica vendo o sofrimento do Harry ao longo daquilo tudo e aquilo dá uma agonia, gente, que eu fico tipo, meu Deus! É um negócio assim... Enfim. Depois, em terceiro, ele tentou matar o Harry no cemitério, mas acabou que ele não conseguiu e ele matou o Cedrico. Outro personagem que não tinha feito nada pra ele, gente. Ela tem um pouco aqui, mas enfim. Gente, o Cedrico não tinha feito nada pro Voldemort, nada. Ele não precisava ter matado ele. Ele só tava não defender o Harry, ele queria matar o Harry. Falasse com o Harry, mesmo que a gente soubesse que o Harry não ia morrer ali de qualquer jeito. Mas, gente, era só ter falado com o Harry, não precisava ter matado o pobre do Cedrico, gente. O que o Cedric tava fazendo pra ele? Não tava fazendo nada. Meu Deus, gente, sabe? Às vezes eu perco a paciência. O garoto não tava fazendo nada. O garoto, sei lá, lógico que o Cedrico odiava o Voldemort, porque o Voldemort era o vilão. Todo mundo de Hogwarts não gosta do Voldemort. Mas, tipo, ele nunca manifestou isso, sabe? Ele não ficou lá, não tentou atingir o Voldemort, matar o Voldemort nenhuma vez. Ele só tava tentando defender o Harry. Não tinha motivo pro Voldemort matar ele, sabe? Acho que foi vontade que deu nele de lançar uma Avada Kedavra. Ele não devia estar lançando há muito tempo. Aí foi trocando o Cedrico. Porque só pode, gente. Só pode porque... Meu Deus.
Meu Deus. Bom, em quarto e último lugar nesse ranking foi ter matado o Snape. Tecnicamente matado. Porque, gente, ele não precisava disso. O Snape, por mais que, digamos assim, que ele nunca tenha sido tão do mal, ele era do mal, mas não era algo que ele queria. Eu sinto que não era algo que ele queria ser. Entendeu? Mas ele sempre tinha feito o que o Voldemort pediu acima de tudo. Lógico que tinha algumas vezes que ele desrespeitava, mas o Voldemort não sabia daquilo, então tinha... Não precisava, né? A gente não precisava ter matado o Snape. Não precisava ter matado ninguém, né? Porque o Voldemort não tinha que ter matado ninguém. Porque todo mundo que morreu ali tem um dedinho do Voldemort naquela história. Ficou tipo, gente, você pode botar, ó, todas as mortes de Harry Potter tem o dedinho do Voldemort no meio. Porque não é possível, gente. Não é possível como uma pessoa consegue fazer aquilo tudo. Eu fico assim, meu Deus. Então, bom, esse foi o nosso primeiro lugar. Gente, em segundo lugar, temos o Draco. Eu sei que ele não é, tipo, o maior vilão, mas a gente considera ele um vilão. Na minha opinião, eu sei que ele fez algumas coisas ruins, mas eu não considero o Draco um vilão da história, sabe? Lógico, ele zombava do Harry, não gostava do Harry, teve que tentar matar o Dumbledore. Mas, gente, da defesa dele, assim, passando um pouquinho de pano, eu acho que tudo isso foi manipulação. Ele não teve escolha. Ele teve que virar um Conversão da Morte porque o pai dele era. Ele não teve escolha disso, sabe? Ele meio que tinha que fazer aquilo. Eu sinto que ele não queria fazer isso, mas ele teve. Então, gente, ele não, sabe, eu não considero ele o maior vilão da história por conta disso. Mas mesmo assim, ele fez algumas coisas ruins, então vamos falar dela. Bom, gente, em primeiro lugar dos erros que o Draco Malfoy cometeu, eu acho que ele não ter ajudado os alunos na Batalha de Hogwarts. Porque por mais que, tipo, ele tenha sido meio, ele fosse um Comensal da Morte, tivesse que ajudar o Voldemort e tal, eu acho que se ele tivesse se esforçado um pouco pra tentar ajudar eles, alguém, o povo de Hogwarts, o Harry, a Hermione, alguém assim, teria ajudado ele, teria apoiado ele e não deixaria ninguém machucar ele, porque ele estaria do lado do bem. Mas não, ele preferiu não fazer praticamente nada sobre isso, mesmo o Harry ajudando ele depois. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais erradas. Ele poderia ter ajudado de alguma forma. Ele não seria tão prejudicado se ele tivesse ajudado. Em segundo lugar, eu acho que foi quando ele fingiu que o Bicos tinha feito uma lesão muito mais grave no braço dele, só pra prejudicar o Hagrid e fazer mal ao Bicos. Porque teve uma aula que eles tiveram que controlar o Bicos, que é um animal mágico, no caso, numa aula do Hagrid. E como o Draco, quando o Hagrid pediu pro Draco ir tentar, o Draco não sabia muito bem como fazer aquilo. Mas aí ele chegou lá e fez errado, e o Bicos acabou machucando um pouco o braço dele. Mas não tinha sido algo tão forte. Só que ele fingiu que tinha se machucado super, que tinha doído muito, como se fosse algo muito maior do que realmente foi, só pra prejudicar outras pessoas. Isso também foi super errado. Bom, em terceiro e último lugar, eu acho que foi ele não ter feito nada pra não se tornar um Comensal da Morte. Lógico, gente, que ele meio que foi obrigado a isso, sim. Mas eu acho que, por mais, mesmo que eu tenha falado, né, que eu falei no início do vídeo, que eu acho que ele não era tão ruim, porque ele meio que foi obrigado a fazer isso. Eu acho que ele tinha algumas outras alternativas antes de tentar fazer isso. Ele podia ter tentado contar pra alguém, tipo, pra algum amigo dele, lógico, ou pra alguém bom, não pra um amigo, porque não falava com muita gente de boa, mas por... Mesmo até o Harry, que ele odiava, ou alguém que ele soubesse que ia ajudar, pra contado isso pra tentar impedir isso de alguma forma, lutado contra isso, mas ele não fez simplesmente nada. Ele se entregou de uma vez, ele foi tipo, ah, tá legal, vamos lá, se começou da morte, ele começou da morte. Ele não, sabe, ele não fez tanta coisa para impedir quanto ele poderia ter feito. Por mais que ele tenha sido meio que obrigado e talvez se ele tivesse tentado de alguma forma não tivesse dado certo, eu acho que ele teve alternativas de tentar e ele simplesmente não usou. Em último lugar da nossa lista temos o Severus Snape. O Snape. Gente, eu acho que ele também não foi um vilão tão ruim, na minha opinião. Todas as vezes que ele errou tentando acertar. Ele era meio que controlado pelo Voldemort pra fazer as coisas que ele fazia, sabe? Ele não fazia aquilo porque ele queria.
Ele não era tão ruim quanto fez parecer. Tanto que no final, antes de morrer, ele se redimiu com o Harry. Ele não queria ter feito as coisas que ele fez, isso é mais que óbvio. Ele fez porque ele foi obrigado. Voldemort obrigou a ele a fazer a maioria das coisas que ele fez. Eu acredito que ele não tenha, sabe, ele não queria ter feito mal ao Harry, ele não queria ter matado o Dumbledore. E, gente, foi algo que ele precisou fazer porque pessoas obrigaram ele. Então, eu acho que ele não é tão ruim quanto uma pessoa tipo Voldemort por conta disso, mas ele também tem algumas coisas ruins. Vamos falar dela. Gente, a primeira coisa ruim que eu acho que foi bem ruim que ele fez foi quando ele contou pra todo mundo que o Lupin era um lobo. Ele não precisava ter feito aquilo. Eu acho que, sei lá, isso foi algo que ele poderia ter impedido. Ele não precisava ter feito aquilo, sabe? Ele não precisava ter contado pra todo mundo. Porque era algo que o Lupin sempre tentou impedir, esconder. E não era algo que ele gostava. Ele não gostava de ter que esconder aquilo das pessoas, mas era para o bem de todo mundo. O Snape não precisava ter falado daquilo. Foi algo bem... não ruim, seria a palavra certa. Eu acho que foi bem, digamos, irresponsável da parte dele. Porque ele sabia o quanto o Lupin queria esconder isso para o bem de todos e mesmo assim contou. Em segundo lugar, o quanto ele sempre priorizava a casa dele, por ser meio que o diretor dela. Gente, ele era da Sonserina, então por qualquer motivo, ele tirava o ponto da Grifinória. Ah, fulano da Grifinória caiu no chão? Vou tirar 5 pontos da Grifinória. Ah, fulano da Grifinória fez a posição errada? Vou tirar 5 pontos da Grifinória. Qualquer motivo, isso tudo pra gente, acho que é favoritar a Sonserina. Por favoritismo a Sonserina. Então, isso foi algo muito errado que ele fez também. Ele não precisava ter feito aquilo. Ele tinha que ter feito as coisas de uma forma justa. Ele não precisava ter feito tudo aquilo que ele fez. Ele não precisava ter priorizado tanto a Sonserina. Quisesse ajudar, ajudasse, mas não tirando ponto de outra casa. E em terceiro e último lugar, foi quando ele se tornou um comensal da morte. Lógico que ele era meio, sei lá, sofria bullying quando era criança, foi meio que uma alternativa pra ele. Mas ele teve outros caminhos, sim. Isso é uma coisa que eu julgo. Ele teve outros caminhos, sim. Ele teve outras formas, sim. E mesmo assim, ele escolheu se tornar um comensal da morte. Ele poderia ter sido alguém bem melhor do que ele foi. E talvez ele nem tivesse morrido se não tivesse se tornado um comensal da morte. Então, acho que isso foi uma coisa bem ruim que ele fez. E uma escolha que ele poderia não ter feito. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu fale mais sobre Harry Potter aqui, que é um assunto que eu amo, pode deixar nos comentários, que eu amo falar sobre isso e eu posso gravar mais vídeos pra vocês. Um beijo.